aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E depois nós vamos terminar entendendo o que é, finalmente, a regra de 3. Então, assim, essa é uma parte da matéria que todo mundo sonha em chegar, porque... como a gente disse nas aulas anteriores, não tem como dizer que isso aqui não é aplicação de matemática, sabe? No dia a dia a gente vai ver isso acontecer muito. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem da aula de semana passada é que a gente falou que existem proporções diretas e proporções inversas. Proporções diretas são aquelas que realmente têm a mesma razão, certo? Enquanto proporções inversas, uma razão é inversa da outra. Se a gente lembra que fração são razões, então são frações aqui equivalentes e aqui as frações não são equivalentes, porém uma é o inverso da outra. Mas do jeito que eu tô falando eu sei que é meio complicado. Vamos falar de um jeito mais simples, dando exemplos, porque eu sei que com exemplos as coisas ficam mais palpáveis. Um primeiro exemplo muito bacana de grandezas diretamente proporcionais é quando a gente vai falar do preço dos alimentos. Por exemplo, se eu falo que 1 quilo de carne é igual a R$30, caro, né, gente? E eu pergunto pra vocês assim, então quanto é 2 quilos de carne? Né? Na grandeza diretamente proporcional, você vai pensar o quê? De 1 quilo para 2 quilos, é só multiplicar por 2. Então, aqui, seguindo a lógica, eu também multiplico por 2. Então, quer dizer que 2 quilos de carne é o quê? R$60, né? E se eu perguntasse assim, quanto é 5 quilos de carne? A mesma história, né? Você vai pensar que 1 quilo para virar 5 quilos, você multiplica por 5. Então, o preço aqui, o 30, você também vai multiplicar por 5. Então, tudo que você faz de um lado, você faz do outro, seguindo essa ideia de proporção, né? Então, 30 vezes 5 dá R$150. Olha só. Entendem, então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Elas vão aumentar juntas. Um outro exemplo que a gente tem, e que a gente tratou na aula de semana passada, suponha que a gente vai pensar na posologia, vamos colocar dosagem que é mais fácil. Dosagem de um remédio. Vamos fazer de conta que se a pessoa pesa 40 quilos... ela vai ter que tomar 200 miligramas desse remédio, certo? Agora, a gente vai pensar assim, tá, se a pessoa pesa 40 quilos, então, eu vou dar 200 miligramas de remédio para ela. E se a pessoa pesar 80 quilos? Quantos miligramas de remédio a gente vai dar? A gente vai pensar na mesma ideia. 40 para virar 80, a gente multiplica por 2. Então, o 200 nós vamos multiplicar por 2. Né? Porque tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, 200 vezes 2 dá o quê? 400 miligramas. Olha só. Agora, e se em vez de 40, a pessoa, né, a criança... ou o animalzinho de estimação pesasse 10 quilos.
o 40 para virar 10, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir. 40 dividido por 4 vão dar 10 quilos. Então, a mesma lógica nós vamos seguir para cá. Dividindo por 4, 200 dividido por 4 vai dar o quê? 50. Tá vendo? Então, nas grandezas diretamente proporcionais, a gente vai pensar sempre nisso. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu acho que aqui vai ficar muito bom, olha. Se eu aumentei o peso, a massa, né, da pessoa, a quantidade de remédio também teve que aumentar, certo? Se eu diminuir a massa, né, a pessoa em vez de pesar 40, ela vai pesar 10, o remédio também vai ter que diminuir. Então, quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, a gente pode pensar nisso. Elas crescem juntas. Ou diminuem juntas. Na mesma proporção. Beleza? Agora vamos pensar em grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo muito tranquilo de grandezas inversamente proporcionais, eu gosto de pensar assim, é a mão de obra e o tempo. Por exemplo, você pensa assim, eu tenho que descarregar um caminhão. Todo mundo já viu que esse caminhão de refrigerante, cheio de refrigerante. Aí você pensa assim, olha, você tem 4 pessoas. E essas 4 pessoas levam 1 hora para poder descarregar esse caminhão. O que vai acontecer se em vez de 4 pessoas eu tiver 8 pessoas? Vocês acham que quando eu tenho mais gente para fazer o mesmo serviço, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Eu espero vocês tenham pensado assim, olha, se 4 pessoas fazem o serviço em 1 hora, mais pessoas vão fazer o serviço mais rápido. Mais rápido significa menos tempo. O que isso significa para mim, então? Mas é um menos tempo seguindo a proporção ao contrário. Então, se de um lado eu multiplicar por 2, do outro lado eu vou dividir por 2. Agora, o que é 1 hora dividido por 2? Minha câmera parou de gravar. Então, vamos lá. Então, se 4 para virar 8 eu multiplico por 2, do outro lado a gente vai fazer o inverso. Por quê? Mais pessoas vão gastar menos tempo. Então, o inverso de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, 1 hora dividido por 2 dá meia hora, ou 30 minutos. Agora, se em vez disso, eu quisesse dividir 4 pessoas por 2, daí eu teria o tempo de 2 pessoas. Quer dizer, o trabalho de 2 pessoas. Aí nós temos que pensar a mesma coisa. Se em vez de 4 pessoas para levar 1 hora, 2 pessoas levaria quanto tempo? Né? Então, a mesma coisa, ó, 4 para virar 2, eu vou dividir por 2. Então, percebendo que isso aqui é uma razão inversa, do lado de cá eu faço o contrário de dividir por 2, que é multiplicar por 2. E aí, o que a gente vai ter? 1 hora vezes 2 dá 2 horas. Tá certo, pessoal? Bom, continuando nessa questão, uma outra grandeza, né, um outro par de grandezas inversamente proporcionais é a velocidade
e o tempo de viagem. Né? Você tem que pensar que você vai viajar entre duas cidades. Se nós vamos viajar entre duas cidades, nós vamos pensar assim, a 80 km por hora, eu vou gastar 4 horas também. Agora nós temos que pensar assim, será que se eu andar mais rápido, o que vai acontecer com o tempo da minha viagem? Se eu ando mais rápido, o tempo da minha viagem vai ser menor, tá certo? Agora, 80 tá um número muito perigoso, porque eu não quero que ninguém ande a 160 por hora. Vamos trocar aqui o 80 pelo 60. Pronto. 60 km por hora, a pessoa gastou 4 horas. Se a pessoa tiver com muita pressa, a pessoa vai a 120 km por hora. Se ela tiver com muita pressa e também se ela tiver numa estrada que permita, né, gente? Porque a gente sabe que não é toda estrada que permite isso, não. Ai, 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 um bichinho, sai daqui, bichinho, vai, embora, bichinho. Pronto, bichinho foi embora. Então, assim, não é qualquer estrada que permite isso, não, tá? Tem que ser estrada duplicada, bem asfaltada, sem buraco. Essas rodovias que nós estamos vendo aqui por perto são perigosas. Então, assim, a 120 km por hora, quanto tempo de viagem ele vai demorar, né, nesse percurso? Então é a mesma coisa, se você vai mais rápido, você chega em menos tempo. Então, aqui eu multipliquei por 2, a grandeza inversa, ou seja, a proporção inversa, contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2. Olha que bacana. Daí, 4 dividido por 2 é 2 horas. Agora, suponha que você pegou um engarrafamento na estrada, véspera de feriado, você saiu naquele tempo assim maravilhoso, entendeu? Você não devia ter ido naquele dia, você devia ter deixado para outra data, mas não. Você quis viajar em véspera de feriadão, sabendo que as estradas iam estar tudo garradas, e aí seu tempo médio de viagem, sua velocidade média foi de 30 km por hora. Como assim? Você não andou a 30 km por hora a estrada toda, mas teve um engarrafamento, alguma obra na estrada, né? Alguma coisa que aconteceu que você teve que voltar para essa velocidade aqui. E aí, sua velocidade média sendo de 30 km por hora, quanto tempo de viagem você vai gastar? Agora nós vamos pensar o contrário. Você vai diminuir a sua velocidade. Então, é de se esperar que você gaste mais tempo. Então, para sair do 60 e chegar no 30, o que acontece? Aqui a gente está dividindo por 2. O inverso de dividir por 2 é multiplicar por 2. Então, quantas horas de viagem? 8 horas. Né? Então, observem o seguinte, grandezas inversamente proporcionais, elas se diferem das grandezas diretamente proporcionais nesse sentido. Enquanto aqui todo mundo cresce junto ou todo mundo diminui junto, na de cá, se uma cresce, a outra para compensar tem que diminuir. Tá certo? Não necessariamente a primeira vai crescer. Pode ser que ela diminua, tá vendo? Mas então, se uma diminuiu, a outra vai crescer. É tipo uma balança para equilibrar. Então, uma cresce, enquanto a outra diminui. Usando proporções inversas.
Beleza, gente? Olha, eu acho que isso aqui é um esquema muito importante, que eu acho que tem que ir para o caderno, porque isso aqui, bem esclarecido, vai ajudar no resto da aula de hoje. Então, faz favor, pausa esse vídeo e copia. Vai ser importante, tudo bem? Então, agora, para poder aprofundar melhor, nós vamos fazer nessa página somente exercícios de grandezas diretamente proporcionais. Vocês vão ver que o livro de vocês, graças a Deus, ele vai resumir isso para nós. Grandezas diretamente proporcionais ele chama pra gente de GDP. Então, vamos pegar um exercício básico aqui de grandezas diretamente proporcionais. Olha que bonita essa questão. Mariana recebe um salário de R$ 1.200 para cada 20 dias trabalhados. Se esse mês ela trabalhou 5 dias a mais, qual será o salário dela? Essa é uma questão linda de um probleminha. E aí eu já quero começar lembrando vocês do que a gente falou na nossa última aula de correção de exercícios. Que uma boa tabela faz parte da interpretação desse tipo de questão e que uma tabela bem feita evita que você erre a interpretação do exercício. Então, nessa nossa tabela, a gente tem que pensar nas duas coisas que estão relacionadas. O salário, que é o dinheiro, está relacionado com o número de dias trabalhados. Então, uma coluna é a coluna do dinheiro e a outra coluna é a coluna dos dias trabalhados. E aí nós vamos pensar, ela recebe 1.200 para trabalhar 20 dias. Ela vai trabalhar 5 dias a mais. Temos duas maneiras de fazer essa questão. Ou a gente bota aqui somente 5, acha esse valor e soma. Ou a gente põe aqui 25 e já acha a resposta direto. Eu acho que a maioria prefere fazer os 5 separado. Então, eu vou fazer do jeito que eu tô achando que a maioria vai preferir. Agora, para 5 dias, a gente não sabe o salário dela. Então, a gente bota um X. Tá vendo? Isso aqui é a regra de 3. Por que chama-se regra de 3, né? Chama-se regra de 3 porque você conhece 3 valores e falta conhecer um, né? A gente sabe que isso aqui é uma proporção, porque a gente tem 2 frações equivalentes aqui. E a gente vai entender que são diretamente proporcionais, por quê? Esse a mais que ela vai receber aqui, a gente consegue fazer o seguinte raciocínio. 5 é um número menor que 20. Então, esse valor aqui vai diminuir. Não é isso? Então, o 1.200 ele vai ter que diminuir também. Porque se ela trabalhou 5 dias, que é menos que 20, ela vai ganhar um outro valor menor que 1.200, mas proporcional aos dias trabalhados. Então, a gente vai montar a nossa proporção, a nossa fração aqui, ó. 1.200 sobre x é igual a 20 sobre 5. Vocês fizeram isso semana passada até cansar, concordam? Multiplicando aqui, ó, 20x é igual 12 vezes 5 é 60. E boto 2 zeros que estavam ali. Então, x é igual a 600, aliás, 6.000 dividido por 20.
Vamos poder anular aqui um zero de cima com um zero de baixo. E 600 dividido por 2 dá R$300. Então, qual foi o salário de Mariana? O salário de Mariana, ele vai ser o quê? Ele vai ser os 1.200 que ela já ganha, não é isso? Mais os 300. Então, aqui ela vai ganhar o quê? R$1.800. É fácil ou não é? Eu acho fácil. Eu espero que vocês achem também. Um outro exercício de grandeza diretamente proporcional, que é muito importante, envolve porcentagem. Quem estava vendo porcentagem aí nos dias para trás e estava tendo dificuldade, olha que legal. Aqui a gente vê porcentagem direitinho, ó. Uma geladeira custa R$ 2.500 a prazo, mas está com 20% de desconto nas compras à vista. Qual é o valor dessa geladeira? Então, a gente tem que pensar o seguinte, aqui nós estamos relacionando o dinheiro com a porcentagem, certo? Agora, R$2.500 é 20%? Não. 2.500 ele é o total, não é isso? Se ele é o total, total significa qual porcentagem? 100%. Então, se 2.500 é meu 100%, o 20% vai me dar o valor que eu quero achar de desconto. Olha que legal. É claro que se eu estou diminuindo a minha porcentagem, esse valor também vai diminuir, né? Outra coisa, vocês estão percebendo que aqui a gente só precisa escrever os números e multiplicar cruzado? Então, nada me impede de já fazer isso de uma vez, dentro da tabela, né? Eu já entendi que é isso que vai acontecer, então eu posso pular aqui um passo. Então, vamos lá. X vezes 100, 100x. 20 vezes 2.500, vai pensar em 2 vezes 25, que é 50. E tem mais 3 zeros aqui. 1, 2, 3. Agora, x é igual, então, a 50.000 dividido por 100. Né? Nisso, a gente cancela 2 zeros e chega que x é igual a 500. Então, qual é o valor dessa geladeira à vista? À vista, ela vai ter um desconto. Desconto é sempre uma subtração, né? Então, nós vamos fazer 2.500 menos 500. Que vai dar quanto? R$2.000. Olha que legal. Então, ó. Vimos aqui mais 2 exemplos de probleminhas de grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, o que a gente vai fazer? Copiar, por favor. Continuando, agora nós vamos falar de grandezas
inversamente proporcionais. Que o livro fez favor para nós de falar como G e P. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos pegar um probleminha tipo aquele da velocidade, ó. Porque aquele ficou fácil de fazer, porque ele era fácil de perceber a proporção. Agora, olha esse aqui, ainda de velocidade. O motorista dirige a uma velocidade média de 80 km por hora e gasta 6 horas para viajar entre duas cidades. Se ele viajar a 60 km por hora, quanto tempo vai levar para fazer o mesmo trajeto, né, gente? Óbvio. Então, a gente tem duas situações, ó. Velocidade e tempo. Então, nós vamos pôr aqui na nossa querida tabela, é isso aqui, ó. Velocidade e tempo. Então, 80 km por hora, ele gasta 6 horas. Se ele gastar 60 km por hora, ele vai gastar X horas. Agora, eu queria que vocês pensassem nisso, olha. Vamos pensar nessas setas, porque ela é muito importante. Minha velocidade aqui diminuiu. Todo mundo concorda? Então, para suprir isso, meu tempo de viagem vai aumentar. Todo mundo tá vendo isso com a mesma clareza que eu tô? Porque para mim isso é claro. Eu preciso saber se para vocês isso é claro. Então coloquem aí no chat para mim. Isso está claro. Eu estou percebendo isso. Que a velocidade diminui. Então eu vou levar mais tempo para poder fazer isso. Por que chama de grandeza inversamente proporcional então? Porque uma seta está invertida com a outra. Então, na hora de montar a nossa proporção aqui, nós vamos ter que inverter uma das proporções. Uma, tá? Não é todas, não. Uma das razões. Então, tipo assim, aqui vai ficar 80 sobre 60 mesmo. Então, essa eu vou ter que inverter. O X sobe e o 6 desce. Tá vendo? Eu inverti. Essa aqui eu copiei e a de cá eu inverti. Poderia também ter copiado a 6 sobre x, mas aí teria que inverter 80 sobre 60.
Uma das duas mantém e outra das duas inverte. Fica a seu critério. Então, agora nós vamos multiplicar igual a gente fez antes. Né? Então, 60 vezes x é 60x. E 6 vezes 80, 6 vezes 8 é 48 e coloco um zero aqui. Então, x é igual a 480 dividido por 60. Né? Aqui vai cancelar. E 48 dividido por 6 dá o quê? 8 horas. Então, quanto tempo vai levar? O motorista vai levar 8 horas. Entenderam como é que a coisa funciona? Então, se você diminui a sua velocidade, você vai aumentar o seu tempo de viagem, tá? Se você ter que diminuir seu tempo de viagem, em compensação, a sua velocidade vai ter que aumentar, porque elas precisam se complementar, tá bom? Então, observa que nesse caso aqui, a gente não copiou. Olha só como é que é diferente. Nesse caso aqui, olha, 1.200 sobre x, 20 sobre 5. Ficou tudo igualzinho, estava na tabela. No caso da grandeza inversamente proporcional, não. Teve que inverter uma das frações, tá? Por isso que eu gosto de ensinar junto, porque dá para perceber as diferenças. Então, tá bom. Seguindo. É bonita, ó. 20 operários fazem determinada obra em 15 dias. Entretanto, eu escrevi errado aqui, passei para cá. O engenheiro precisa entregar a obra em 10 dias. Quantos operários são necessários? Observamos de novo, então, que a gente lida com operários e dias. Então, vamos fazer a tabela. OP de operários e dias. A gente sabe que 20 operários gastam 15 dias. Porém, nós vamos ter que resolver essa obra em 10 dias. Quantos operários nós vamos precisar? Observa aquilo que eu falei a respeito das setas. Você observa que os dias estão tendo que diminuir. Então, a quantidade de operários vai ter que aumentar. Tá vendo? Olha, tem aluno meu que é resistente, que não quer fazer essa tabela de jeito nenhum, porque acha que dá conta. Eu vou falar com vocês que a chance de acertar ou errar, sem fazer essas tabelas, é de 50% de chance. Porque, assim, tem uma pequena variação que ainda funciona, mas tem outras variações que dão muito errado. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Por isso é importante isso aqui, ó. Você opera. Você percebe que na coluna de operário é só operário. Na coluna dos dias é só os dias. E tem que observar que, nesse caso,
como você quer menos dias, você vai ter que aumentar o número de operários. Dito isso, vamos fazer aquilo que eu falei. A gente copia uma delas. Então, eu vou copiar a primeira 20 sobre x. E inverte a segunda. Então, 10 sobre 15. Bacana? Bacana. Multiplica. Porque depois que já está invertido, nós podemos multiplicar igual nós estamos acostumados. Né? X vezes 10 dá 10x. 15 vezes 2 é 30. Com mais um zero, 300. Então, x é igual a 300 dividido por 10. X é igual a 30 operários. Nessa questão tem uma pegadinha. Eu poderia ter perguntado quantos operários a mais são necessários. Aí, a mais, você vai pensar que de 20 para 30, você precisa de 10 operários a mais. Mas como essa foi a primeira questão, assim, né? A segunda, eu só perguntei quantos operários são necessários. Porém, eles podem fazer essa pegadinha. Quantos operários a mais, quantos operários a menos, tá? Então, tomem cuidado com isso. Uma dica interessante é que você observa aqui que o x multiplicou com 10, tá vendo? Que o 20 multiplicou com 15. Então, nessa tabela, para o x multiplicar com 10, eu não estou multiplicando cruzado. A gente está multiplicando em linha. Então, se você não quiser reescrever essa razão, com medo de se confundir, você pode pensar em linhas. Tipo, o x multiplica pelo 10. O 20 multiplica pelo 15. Do lado de cá, a mesma coisa. O x multiplicou pelo 60 e o 6 multiplicou pelo 80. Olha que legal. Então, enquanto na grandeza diretamente proporcional a gente tem que multiplicar cruzado, e a gente já provou isso semana passada por causa da propriedade fundamental das proporções, né? No caso das grandezas inversamente proporcionais, se você escrever em forma de proporção, você vai multiplicar cruzado. Se você quiser deixar na sua tabela mesmo, você pode multiplicar na linha. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, só para a gente entender o que nós falamos hoje. Nós falamos hoje de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente pode transformar isso em outra coisa. A gente pode falar que isso aqui é uma regra de 3. Diretamente proporcional. E isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, tá? Todos os dois são regras de 3. Por quê? Porque eu conheço 3 valores e falta descobrir um, tá bom? Então, grandezas diretamente proporcionais, elas crescem juntas ou diminuem juntas. Enquanto grandezas inversamente proporcionais, uma cresce enquanto a outra diminui, usando proporções inversas. Fizemos aqui 2 exemplos maravilhosos de grandezas diretamente proporcionais e fizemos também 2 exemplos maravilhosos de grandezas inversamente proporcionais. Inclusive, quem não copiou essa página, pausa aqui e copia agora, tá bom? E aí, gente, por enquanto é só, tá? Aula, em teoria, ela é uma aula mais curtinha, porque o resto do horário vai ser para vocês treinarem. Tem que treinar bastante, porque essa matéria ela é muito importante, tudo bem? Então, faz favor, vai lá pro Classroom e vai aparecer lá para vocês a matéria da aula de hoje, os exercícios que vocês deverão fazer, tá bom? Um abraço, fiquem bem e um beijinho. Tchau, tchau!